Olá, a graça e a paz. Eu sou a pastora Luzia, da Igreja Videira de Campinas, e esse é o primeiro episódio de uma série de lives que nós vamos estar fazendo a partir de agora para edificar a sua vida, mulher. E o tema é Entre Elas. Então vamos estar abordando diversos assuntos, pertinentes à vida feminina, à família, a filhos, a relacionamentos, a propósitos divinos, e nós estamos aqui para edificar a sua vida. Eu gostaria muito que você se inscrevesse no canal Igreja Videira Campinas, acionasse ali o sininho e você também divulgasse esses vídeos para suas amigas, família, parentes, de forma que nós possamos estar juntas através dessas palavras para edificarmos o reino de Deus no coração de cada mulher. Amém? Conto com você. Hoje eu quero compartilhar com você a respeito de propósito para a vida. Na verdade, se você busca um propósito para a sua vida sem Deus, você não irá encontrar nada relevante que dê sentido à sua vida. Eu me lembro que quando eu tinha 16 anos, antes de conhecer o Senhor Jesus, eu me questionava o porquê que eu nasci. Eu fiz essa mesma pergunta muitas vezes e jamais encontrei uma resposta que me suprisse. E eu quero te dizer hoje, nesse dia de hoje, que o seu propósito de vida é muito maior do que a sua realização pessoal. É muito maior do que a sua felicidade. É muito maior do que família, carreira ou até mesmo seus sonhos. Você tem que concordar comigo em uma coisa. Os seus sonhos, eles nunca ocorreram da maneira como você planejou. Você já pensou sobre isso? E sabe por quê? Porque existe um Deus que te criou. Existe um Deus que te idealizou, que sonhou com você. E para encontrarmos o nosso propósito de vida, você tem que ouvir dele. Qual o propósito para o qual ele te criou? A Bíblia fala, lá tem um versículo em Colossenses 1,16 que fala o seguinte: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado ou potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Sabe, minha querida, entenda que você é uma criatura. Você foi criado por Deus, mas um Deus perfeito, um Deus que só Ele pode dizer para o que você foi criado, qual o propósito que Ele te criou. Muitas vezes, nós fazemos as seguintes perguntas: o que eu quero ser? O que eu ambiciono? Quais são os meus sonhos? E talvez você tenha essas respostas, mas se elas vão realmente acontecer como você planejou, isso não depende de você. Mas veja um detalhe, todas essas perguntas aqui, elas estão focadas em si mesmo. E elas jamais vão encontrar resposta se você focar em si mesmo, porque você não tem autonomia sobre a sua vida. Então, como eu faço para descobrir o meu propósito? Talvez você esteja me perguntando, Tudo bem, se até hoje os meus sonhos não se resolveram, como faz então para que eu encontre o porquê eu fui criada? E aqui eu quero te deixar 3 dicas para você. A primeira dica, você tem que perguntar para Deus qual é o propósito para o qual Ele te criou. Sabe, volte para o Senhor e Ele irá revelar o seu propósito. Você não foi criado por si mesmo, portanto não tem como dizer de si mesmo para o que você foi criado. Mas se eu lhe entregar um objeto que eu criei e não te falar para qual utilidade eu criei, você certamente não saberá usar esse objeto, essa invenção. Então, você precisa primeiro ir para o seu inventor, que é Deus, e falar com ele: Pai, revela-me a mim o meu propósito. Uma segunda pergunta que vai ensinar, que vai trazer uma direção clara para você: você não encontrará o seu propósito quando você estiver concentrado em si mesma. Entenda uma coisa: você foi feita por Deus e para Deus. Você não foi feita para si mesma.
Enquanto você estiver centrada no seu eu, você não vai encontrar essa realização pessoal. Sabe, muitas pessoas, eles tentam usar Deus, manipular Deus, para que Deus satisfaça os seus desejos do seu coração. Mas eu quero te falar algo. Você foi feito por Deus e para Ele, mas num sentido muito maior do que você sonha. Deus tem um propósito muito maior que você nem imagina. Então lembre-se, o seu propósito é muito maior do que apenas crescer, ter uma carreira, uma família, filhos e esperar a velhice chegar. É muito maior. Deus te criou para algo muito maior do que isso. E a terceira direção para você saber o seu propósito: relacione-se com o seu Criador. Você descobre a sua verdadeira identidade e propósito de vida através de um relacionamento com Cristo. Sabe, Deus já pensava a seu respeito muito antes de você pensar a respeito dele. O propósito determinado por Deus para a sua vida é anterior ao seu nascimento. É anterior mesmo, e ele não exigiu nada de você, nenhuma contribuição sua. Ele apenas te criou, porque ele tem sonhos grandes a seu respeito. Já foi dito por um psicólogo famoso que os 2 dias mais importantes da vida de uma pessoa, sabe qual é? Os 2 dias. O primeiro dia é o dia que você nasce, e o segundo dia é o dia que você descobre para o que você foi criado. Esses dias são poderosos para a vida do ser humano. Quantas pessoas nascem e vivem sem descobrir o seu propósito? Vivem em vão. Mas aqui eu quero te trazer uma reflexão para você nessa tarde, para que você permeie a sua mente durante essa semana, pensando sobre o propósito de Deus para a sua vida. Você não é um acidente, você não foi criado ao acaso, existe um Deus criador, um Deus que te ama. E eu queria que você refletisse. O tema para a reflexão é: a questão não sou eu, mas a questão é quem me criou, para que me criou. A questão é Cristo e não você. E eu queria deixar um versículo. Todas as coisas foram criadas nele, e nele encontra-se propósito. Colossenses 1,16. E eu quero, por fim, deixar uma pergunta para você meditar e responder. Apesar de todos os argumentos ao seu redor, como é que eu posso viver a vida de Deus, voltada para Ele e não voltada para mim mesma? Eu quero que você responda essa pergunta e o Espírito Santo de Deus vai gerar no seu coração a resposta para essa verdade. Deus te criou para um propósito muito maior do que você possa imaginar. Amém. Eu gostaria que você deixasse o seu like, o seu comentário, a sua dúvida, ou até mesmo pedido de oração ou pedido de ajuda. Eu estou aqui para abençoar a sua vida e eu gostaria muito que você deixasse aqui nos seus comentários o que essa palavra desvendou aos seus olhos hoje, nessa tarde. Que o Espírito Santo possa falar com você continuamente essa semana, para que seja abençoado, para que você cumpra o propósito de Deus na sua vida.